Olá, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Eu sou Josimar Cordeiro e estamos aqui com mais um vídeo e você está no Fé com Razão. Esse canal é um canal voltado para as escrituras, para reflexão e para a apreciação da palavra de Deus. Também nós iremos falar e comentar assuntos relevantes relacionados à religião, à fé e a temas que de alguma forma indiretamente têm a ver ainda com a nossa fé e com o segmento religioso, tá certo? Hoje nós iremos fazer uma rápida reflexão em um episódio que o mundo, a cultura, todos que conhecem a Bíblia e até mesmo aqueles que não têm apreço, não são apreciadores, mas ouviu falar, já ouviu essa história e às vezes cita de, de covardia, de negar, né? Foi assim também como Pedro negou a Jesus. Então, vamos falar sobre esse assunto. Talvez você nunca tenha ouvido ou percebido esse outro lado da história. O assunto é muito importante, muito bom, muito relevante para aqueles que amam a palavra de Deus e que gostam de interagir, de meditar, de ouvir e de estudar a palavra. Talvez esse assunto, talvez essa visão da coisa, talvez essa minha explicação você nunca tenha percebido e sequer ouvido a outra versão. Será que eu vim aqui para ser um advogado de Pedro? Vamos ver nesse vídeo o que vai acontecer. O texto é este. O texto é o seguinte: é o momento em que Pedro diz a Jesus: Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Nós sabemos aqui que o contexto, Jesus falou que ia ser preso, que ele ia ser entregue às autoridades, e Pedro, com muita força, com muita coragem, né, com muito zelo pelo mestre, ele disse: Não, 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 no negativo. E Jesus tinha falado que é, alguém ia negá-lo, né? Pedro falou: Não, nunca, jamais vou negar o Senhor. Se for para morrer, nós vamos morrer juntos. Se for para ser preso, eu serei preso com o Senhor. Jesus disse: Pedro, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então, é, Pedro estava sobre aviso já, né? E Jesus falou para Pedro que iria negar Jesus antes que o galo cantasse 3 vezes, né? E, na verdade, antes que o galo cante, Pedro iria negar Jesus 3 vezes. Aí nós já vamos para o centro da história. Ok, Jesus é entregue, Judas mostra onde vende Jesus, entrega Jesus, né, falando onde ele estava, e Jesus estava reunido com os discípulos, e aonde Judas havia falado que Jesus estava, foram as autoridades romanas, né, ali os soldados, arruaceiros, para ver esse grande momento, o momento que Jesus iria ser preso. Até que alguns fariseus, alguns líderes ali falaram: como nós iremos saber quem é Jesus se são todos parecidos? Judas falou: Eu vou beijar ele. Aquele que eu beijar, esse é o Messias. E aí Judas vai até aonde Jesus estava com os apóstolos e chega até Jesus e beija a face de Jesus. É nessa hora que os soldados vai prender Jesus. E aí é a hora de Pedro mostrar que, de fato, ele tem coragem, que Pedro iria cumprir aquilo que ele havia prometido. Pois bem, nós só falamos o texto, o momento que Pedro realmente nega Jesus, foge, se esconde, né, é, sai ali da presença de Jesus, dos soldados e fica um pouco distante. E alguém pergunta: Você parece que é discípulo de Jesus? Ele: Eu nunca vi esse homem e tal. Então, essa história é a história que todo mundo conhece e é muito triste e é algo muito negativo para Pedro. Mas aqui, observe um detalhe. Pedro prometeu o seguinte: Senhor, se for possível, a gente vai morrer juntos. Se for para ser preso, eu vou ser preso com o Senhor. Essa foi a promessa de Pedro.
Se a gente for olhar o momento em que Pedro está lá, atordoado, fugindo, se escondendo, e as pessoas perguntando se ele era discípulo de Jesus, ele negando, negando, parece que ficou tudo muito claro, que foi tão simples assim. Mas a promessa de Pedro foi: eu vou defender o Senhor. Eu vou, se possível, morrer com o Senhor e ser preso. Agora, vamos lá, ponto-chave. Imagine muitos soldados, autoridades da época, que foi com os soldados para prender Jesus. Autoridades, né? Pessoas importantes, soldados, patentes altas, foi até Jesus. Quando essa multidão, quando os soldados foi para prender Jesus, Pedro não correu. Pedro não se escondeu, não se acovardou. Pedro, ele sozinho, porque nós sabemos que o texto fala que Pedro ainda não tinha se apartado de uma espada, Pedro andava com a espada, e dá a entender que só era Pedro quem andava armado. Pedro vê soldados, autoridades, ele poderia já ali correr e se esconder, mas Pedro fez uma promessa para o Senhor: vamos morrer junto, eu vou lhe defender. E Pedro cumpriu. Já parou para pensar nisso? Que se Pedro tivesse visto aqueles soldados e corrido e se escondido, realmente ia ficar muito feio para Pedro. Mas é aí onde eu quero chegar em um detalhe. Pedro sozinho puxa a espada e enfrenta. Pedro enfrenta, cumprindo o que ele tinha prometido. Ele falou que enfrentaria. E o texto, João 18, 10 ao 13, Simão Pedro tira a espada e ataca um grande, ataca o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. Outro detalhe, Pedro falou: eu vou cortar aqui a orelha dele para mim só fazer um susto. Eu vou só mirar na orelha dele. A intenção de Pedro foi essa. Pedro, Pedro pegou a espada para arrancar a cabeça dele, para matar esse empregado, para ele, amigo, pegou a espada e desceu, pegou na orelha. Peraí, Pedro foi covarde? Será que ele não cumpriu ali? Nesse momento ele estava cumprindo, porque se Jesus já estava sentenciado pelas autoridades e um discípulo de Jesus ia assassinar um empregado do grande sacerdote. Porque se pegasse no pescoço, matava. Se pegasse, Pedro ia matá-lo. Pedro foi para matar esse primeiro que veio na frente. Pedro atacou para matar e errou o alvo. E Pedro não ia parar por aí. Pedro iria lutar, lutar. Ele mostrou já, ele atacou. Só que o que fez Pedro negar, o que fez Pedro desistir da defesa por Jesus foi a palavra de Cristo. Deus é onisciente, Jesus avisou: Pedro, você vai me negar. Como? Ele não entrou em detalhes, também não é assim que funciona, né? Dar os detalhes de como, não importa. Pedro não foi covarde. Pedro fez o que ele tinha prometido: eu vou defender o Senhor. Pessoal, pelo amor de Deus, tá claro ou não tá o texto, é só ler o texto. Como é que eu sozinho vem um monte de soldados, autoridades de altíssimo respeito em Israel, e eu sozinho ataco eles? Eu tô com coragem, estou disposto a tudo, era o que Pedro estava. Aí é que está o problema, que Pedro nunca passou isso pela cabeça de Pedro. Jesus disse: Pedro, guarde a espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice do sofrimento que o Pai me deu? E em seguida os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. E tem também outra passagem que Jesus fala: Pedro, não vim para me defender. Se eu quisesse me defender, eu pediria ao meu Pai, ele mandaria legiões de anjos. A gente vê no Velho Testamento que um anjo desceu e foram abatidos mais de 80 mil soldados inimigos. Se um anjo sozinho abateu mais de 80 mil soldados, imagine legiões.
Uma legião pode ser 500, 600. Fala-se disso aí, de uma quantidade de soldados aí de 500 para 600. Então, existe muitos números aí, mas é algo próximo disso. Se um anjo acabou com 80 mil soldados e 600 anjos, Jesus disse: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria, eu não vim me defender. Aí Pedro entendeu que se entregar, não. Isso destruiu Pedro. Você pode discordar do meu argumento. Você pode interpretar esse texto de outra forma, mas está nítido. Pedro disse: Vou morrer com o Senhor. Mas Pedro não sabia que não era para lutar, não era para pegar a espada e lutar e morrer com honra. Não, não era para. É para se entregar, Pedro. Opa, aí não dá certo. Pedro não estava preparado para isso. Covardia seria se Pedro, quando visse a multidão, corresse. Epa, Pedro lembrou: não, peraí, eu prometi que ia defender meu mestre. Eu prometi que eu ia defender o meu mestre. Puxou a espada e saiu para matar mesmo. Mas o guarda a espada não precisa lutar, não é para lutar, não é para guardar a espada, é para. Aí, meu amigo, abalou Pedro. E aí, aonde eu gosto de falar essa parte, que Cristo avisou a Pedro que ele iria negar. Pedro estava tão convicto, com tanta certeza, com tanta convicção, de que não, eu vou lutar até morrer. E ele fez isso. Só que não era para lutar. E foi aí onde Pedro se abalou. Depois Pedro entendeu isso, ficou muito claro. Pedro, eu entendi que eu entendi agora, somos mártires, eu tenho que morrer pelo evangelho. Ele volta em um lugar totalmente perigoso, ele volta em um lugar é, aonde ele iria se expor ali, né, no cenáculo, que Jesus Cristo, aqueles que os fariseus mataram, os judeus mataram, era o Filho de Deus. Jesus foi condenado por blasfêmia, por falar que era o Filho de Deus, que era divino, que perdoava pecados. Pedro, depois que entendeu tudo, Jesus ressuscitado, Pedro foi lá. Pedro, é como se Pedro estivesse falando: peraí, eu preciso corrigir algo aqui. Eu preciso me redimir, eu preciso corrigir aqui. Ele vai lá no lugar aonde está 100% exposto, pregar praticamente algo que iria sentenciá-lo à morte. Esse Jesus que vocês mataram, ele é o Filho de Deus. Cara, blasfêmia para os fariseus. Mas Pedro agora entendeu que evangelho é isso. Lutar sem armas. As nossas armas não é armas literais, né? O nosso capacete, a armadura, a espada, o escudo é tudo espiritual. Pedro entendeu. Pedro disse: opa, é assim, né? Então tudo bem. Vocês mataram o Filho de Deus. Esse que Pedro estava. E aí Pedro começou a ser perseguido da mesma forma também. Diz a história que Pedro foi condenado à morte e crucificado também. A história diz que Pedro, tão consciente de tudo que Jesus tinha ensinado e agora entendendo de que cristianismo, se for preciso, se for realmente, né, não tiver outro jeito, é para ser mártir, mas nunca matar, mas nunca lutar com espadas, com armas, que não é fácil, né? Mas é isso. Pedro entendeu. Agora Pedro, sentenciado à cruz, Pedro diz aos seus algozes: não me crucifique como o meu Cristo foi crucificado. Eu não sou digno. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. É verdade? História, né? Não temos como. Mas, pelo contexto, após a ressurreição de Jesus e o encontro de Jesus com Pedro no barco, dali para frente, Pedro estava totalmente consciente do que era o evangelho. E aí ele estava assim, consciente e tendo ciência de que evangelho é isso, se for preciso morrer, ele estava preparadíssimo para morrer. Mas é aí que está o detalhe. Pedro cumpriu, iria cumprir, né? Começou o plano para executar, mas Jesus pediu para ele não terminar. Ali ia matar, ia, né,
esquartejar alguém ali, mas ele ia ser preso, poderia morrer ali no ato, ele ia morrer com honra, né, cumprindo aquilo que ele havia prometido. Mas o fato de não se defenda, se entregue, Pedro não estava preparado e nem sabia que teria que ser assim. E depois ele se redimiu. Mas é muito importante olhar detalhes das Escrituras, partes minuciosas, para a gente ter um conhecimento mais profundo das Escrituras, porque isso é muito edificante, é muito prazeroso meditar na palavra de Deus, ter conhecimento, extrair o máximo, né, do assunto para ter uma propriedade, para discutir, debater, ajudar e também defender a nossa fé, tá certo? Pedro iria sim executar o seu plano de lutar para defender Jesus, ele tirou a espada, atacou, mas só que havia algo que ele não sabia, que não era para lutar, era para se defender, era para se entregar se fosse preciso. Mas Pedro ali não cumpriu, falhou, negou. Jesus havia revelado que ele não iria resistir, iria negar, mas depois Pedro se redimiu e Pedro é realmente um grande apóstolo, foi um grande apóstolo e é um grande exemplo para nós como servo de Deus, tá bom? Paz do Senhor Jesus e até muito em breve. Compartilhe, comente, inscreva-se, isso é muito importante para ajudar aqui no nosso trabalho de evangelização aqui na internet. Fé com razão, esse é o nosso propósito. Tchau.